E aí, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de segundo grau, tá? Só para relembrar, a equação de segundo grau ela é definida pela incógnita elevada ao quadrado. A partir desse momento nós temos uma equação de segundo grau, tá? Os outros valores em si, quanto que acompanha o x e quanto o número que está sozinho, são valores que acompanham a equação de segundo grau, que define outros tipos de equação, tá? Mas isso vocês vão conversar nas próximas aulas, e por enquanto a gente só quer saber o desenvolvimento de encontrar os valores de x dessa equação, tá? Como é uma equação de segundo grau, nós temos dois valores de x, tá? Ainda assim, a gente vai fazer um passo a passo de como desenvolver isso. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer para encontrar? Primeiro, eu tenho que descobrir os valores de a, b e c. Por que descobrir os valores de a, b e c? Quando nós estudamos uma equação do segundo grau, nós temos a função a de x ao quadrado, tá? Mais b de x mais c, tá? Então, esses valores que estão sendo individualizados aqui, ó, que acompanha cada uma das minhas incógnitas ou valores sozinhos, são utilizados na fórmula de Bhaskara. Quem que é o valor de A, então? O valor de A é o que está na frente do x ao quadrado. Não tenho nada na frente do x ao quadrado. Isso significa que é 1x ao quadrado, tá? Quem que é o valor que acompanha o x, que é o valor de B? Então, menos 10. Então, se representa menos 10 aqui. E o valor de C, quem que é? É o valor que está sozinho, tá? Então, 25. A partir desse momento, para continuar o desenvolvimento de Bhaskara, tá, eu faço um segundo passo, tá, que é achar a fórmula do delta. Mas qual que é a fórmula do delta? É b ao quadrado menos 4 que multiplica o valor de A que multiplica o valor de C. Então, se vocês ficarem analisando todos esses passo a passo, significa que a gente está desenvolvendo apenas uma substituição de fórmulas, tá? Então desenvolvendo o delta. Quem que é o delta, então? Delta vai ser igual b ao quadrado. Então, ó, menos 10. Então, vai ficar menos 10 ao quadrado, tá? Tudo isso menos o 4 que multiplica o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é 25. Por que que eu fiz tudo isso separado, tá? Primeiro, aqui a gente está trabalhando com multiplicações e potências em ordens diferentes. Então, o ideal é você não confundir e não atropelar o processo, tá? É uma expressão, então você tem que calcular ele com calma. Então, menos 10 ao quadrado dá 100. Tudo isso menos 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 25, 100. Então, tudo isso também dá 100. Isso significa que o nosso valor de delta é igual a zero, tá? Meu delta pode ser zero? Pode, tá? Mas e aí? Que agora que eu já descobri isso daí, o que eu tenho que fazer? O próximo passo que a gente tem é substituir na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Então, é esse desenvolvimento que a gente tem que fazer a partir de agora. Então, substituindo, ficou x é igual a menos b. Então, menos 10. Notem que o valor do b eu coloquei ele por completo, porque ele é menos 10. Mais ou menos a raiz de delta. O delta, no caso nosso, a gente encontrou é zero. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 1. Ainda assim, eu tenho uma expressão ali que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que melhorar isso daí, porque está feio. Então, x vai ser igual a negativo com negativo, positivo. Então, mais 10. Tudo isso mais ou menos a raiz de zero, que dá zero. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Estamos acostumados de ter dois resultados aqui nessa raiz. Como assim dois resultados? Significa que eu tenho que ter dois valores. Necessariamente preciso ter dois valores? Não, tá? Então, observe que a gente vai analisar isso daqui. Primeiro valor é para 10 mais 0 dividido por 2, tá? 10 mais 0 dá 10 dividido por 2, 5. Então, eu encontrei meu primeiro valor. E o segundo valor é 10 menos 0, tudo isso dividido por 2. 10 menos 0 dá 10, dividido por 2, 5. Isso significa que a minha solução dessa equação de segundo grau é 5, tá? A representação disso, quando você for fazer o gráfico, significa que ele está passando apenas por um ponto. Não vai mudar a sua forma vai continuar a mesma. Mas isso significa
que a sua parábola tem um ponto apenas no eixo x, tá? Então, espero ter ajudado. Até a próxima aula. Fique esperto aí com essa equação.